Olha só, eu vou tentar ser o mais objetiva possível, porque para mim tá sendo um pouco difícil fazer essa gravação. Então, eu vou ser objetiva, vou ser direta. E Deus falou comigo 5 vezes na palavra de Deus, confirmando. Colby F. Maia, do que mesmo que a sua avó faleceu? Jezabel foi colocada no seu caminho para que ela pudesse te consolar no momento de dor profundo, no momento em que você estivesse totalmente fragilizado, desestruturado emocionalmente. Após 2 anos de análise, e eles esperando que esse momento acontecesse naturalmente, ou seja, que a sua avó partisse para a glória de forma natural, visto que esse momento não acontecia, decidiram dar uma ajuda, se é que você me entende. Porque Jezabel, que você sabe muito bem quem é, precisava te consolar nesse momento de dor. E aí tudo ia ficar mais fácil. Sua avó morreu em setembro, não foi? Quando a sua avó morreu, tinha pouco tempo que você tinha conhecido Jezabel, não foi? E aí logo em seguida, coincidentemente, a sua avó morreu. E aí você estava ali, da forma como eles tinham planejado. Sensível, apavorado, se sentindo perdido só, sem o seu ponto de apoio, seu ponto de referência, que infelizmente nunca foi Jesus, era sua avó. Você acreditou que você tinha Jesus, né? E aí o plano foi perfeito. Jezabel, que você sabe muito bem quem é, foi te consolar. E ali em menos de quê? Em menos de 2 meses, né? Já estava planejando o encontro. Em 3 meses, nem sei se chegou a 3 meses depois da morte da sua avó, eles já tinham o que queriam, o ritual. O sexo entre a esposa de Satanás, porque assim ela é conhecida nos rituais satânicos que ela frequenta, e o pastor virgem. Colby, se a sua avó partiu mais cedo para a glória, ela tem que te agradecer. Foi a sua fraqueza por pornografia e masturbação, pensando em mulheres que tinham um dono, porque quem é solteiro tem um dono, que é o Senhor Jesus, mesmo que seja do mundo. E assim você achava ser a Jezabel, você achava que ela era uma cristã pura, santa. Sabia que ela fez tá em outros vídeos aí, mas eu vou botar nesse. Sabia que tudo foi tão bem preparado que ela fez uma cirurgia no períneo para ficar virgem. E no primeiro ato sexual não poderia fazer outros tipos de sexo, se é que você me entende. Porque tinha que parecer que ela era pura, santa e casta. Exato. Tinha que parecer que foi sem querer. Então, se ela fizesse tudo o que ela fez na cozinha da casa dela com você no primeiro dia, você de cara, mesmo sendo assim tão ingênuo e tão idólatra, você ia acabar percebendo que alguma coisa estava errada. Então, lá no grande dia, quando for passar a vida da sua vozinha, e ela for lá, estiver lá sentada, sabe, vendo as cenas da sua vida, ela vai entender que por conta da sua falha, por conta do seu pecado, da sua fraqueza, ela teve que partir mais cedo. E o pior, ainda vai ter que estar lá, no dia do seu julgamento, vendo tudo o que você fez depois da morte dela. E detalhe, sendo amigo da inimiga dela.
Que quem é usado por Satanás para ser responsável pela nossa morte é nossa inimiga, né? É isso. Essa tá sendo forte para eu declarar, para eu falar. Tá sendo muito forte. Tá sendo forte demais. Mas Deus falou aqui na palavra, ai de mim se não falar, né? Então, quando você estiver lembrando dos seus bons momentos, né? Com a Jezabel, que você sabe quem é lá da Flórida, né? Você estiver lembrando, sabe? Das risadas que você dava da profeta. Lembra também daquela apresentadora daquele programa Start, alguma coisa que você mentiu. Lembra que ela vai ser julgada individualmente e os injustos não entram no céu. E que se ela julgou a nossa causa, né? Eu sendo a pecadora e você sendo justo, quando você foi um mentiroso e eu fui a profeta que falei a verdade, você botou aquela mulher na reta da condenação. Mas quem preferiu a avó partir mais cedo, né? Do que ouvir a voz de Deus, né? Teu pecado custou muito caro. Lá desde o começo, desde setembro, tá custando caro. Você acha que essa galera brinca em serviço? Essa galera só joga pra ganhar. Eles foram com tudo em cima de você porque eles sabiam que eles iam ganhar. Eles tinham a certeza que eles iam ganhar. E o que em princípio parecia ser somente destruir o seu ministério, a gente sabe, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer a nossa alma e ele conseguiu a sua. Não tem... Você pode procurar todos os profetas do mundo, procurou a falso profeta. Ah, ela tá pobre também porque tá pagando, né? Muito caro a apóstola lá da Califórnia. É muito dinheiro, né? Para profecia falsa. Você acha que aquelas profecias todas, que vai casar, que não sei o quê, ali tá misturado. Tem muita gente sendo entrevistada que é gente do bem, que também Deus vai cobrar de você o seu silêncio. Você tá assistindo tudo da sua casa, tá vendo, eu nunca bebi, tem 5 anos que eu não bebi. Você mesmo estava bebendo com ela, dezembro do ano passado. Eu tô pura, eu tô santa, tô me guardando, vamos assim, ó. Transaram várias vezes, transaram há pouco tempo atrás. Agora, recente. E você tá o quê, ó? Calado, vendo sabe o quê? Milhares de brasileiros, estrangeiros sendo enganados. Sansão, pelo menos, teve coragem. E parece que a alma de Sansão foi salva. Sansão matou leão, né? Mas um leão chamado sensualidade, a dancinha, né? A dancinha da Dalila, a dancinha da Jezabel. Acabou com o Sansão, né? Acabou com ele. Mas ele teve coragem. E aí ele não perdeu a alma dele. Já você. Aquilo que te causou sofrimento ano passado, e maior dor, que foi a morte da sua avó, foi causado, sabe por quem? Por você mesmo. Porque se você fosse um líder fiel a Deus, os satanistas não iam armar, não iam querer pegar ninguém da tua família. Mas como tu era infiel, né? Como você gostava de ir pro altar, brincar na presença de Deus. O que é brincar na presença de Deus? É pecar e ir pro altar. Pecar e ir pro altar. Eu pego, minto para todo mundo. O pecado em si não é só o problema. O problema é o que a gente faz com o pecado. A gente confessa, abandona, deixa. Ou pelo menos ser como muito brasileira que é, né? Quando você vai evangelizar, fala assim, não quero agora aceitar Jesus porque eu estou em pecado. Né? Fica no mundo. Não fica envergonhando o nome de Jesus para ninguém. Até ter a consciência e voltar, porque não é da vontade de Deus que ninguém fique no mundo. Agora, ficar no altar e tá por debaixo das cobertas, se masturbando, pensando em playboyzinho da vida. Coube. Aí você foi atrair um bando de gente que bateu nas tuas costas, quis te oferecer sushi, né? Te tentou falando de viagens, mas tudo que você queria, você trocou Jesus por uma piscina, né? Uma cadeira, eles nem precisaram gastar tanto dinheiro com você. Seu preço era bem barato.
Seu preço, como eu disse, era bem barato. E eu não falo isso com alegria não, tá? Eu nem sei. Só Deus e Deus sabemos. Deus me deu muitos detalhes, todos os detalhes, mas não adiantou nada. Todas as vezes que eu tentava falar com você, falar em forma de vídeo, né? O que você queria era alguém que falasse assim, olha, eu tenho uma fórmula para justificar o seu pecado. E aí Satanás, já sabendo disso, usou Jezabel, seu mentor, né? Das orações diárias, para apresentar pessoas que justificassem o seu pecado, né? Você não queria a verdade. Será que você não entendeu? A verdade entendeu, eu sei que foi muito forte, né? Eles fizeram as coisas de um jeito, mas a Bíblia não está dizendo lá que no final dos tempos até os escolhidos seriam enganados e perderiam a salvação. A humildade, né? Salva vidas. A humildade salva vidas. A humildade salva vidas. Eu sou sincera, eu sinto muito por você. Não é com nenhuma alegria, independente do que você fez comigo, falou a meu respeito. E nem valorizou, né? Porque eu poderia também ter dito para Deus, não vou ficar sendo profeta desse rapaz que eu dirigiu na carne, né? Mas não, eu obedeço a Deus. E eu sempre tive um carinho, um apreço por você, de alguma forma. Talvez, se você tivesse sido fiel, mesmo depois de ter pecado, tivesse se arrependido, não sei, talvez Deus tivesse voltado a botar algum sentimento dentro do meu coração para que a gente pudesse ficar juntos. Porque uma coisa eu tenho certeza, eu tenho um vídeo gravado do dia que eu te conheci, que eu te vi na internet, e esse vídeo é lindo, eu tô tão feliz, eu tô falando assim como se tivesse encontrado o homem da minha vida. E se você for ver, nós temos muito, mas muita coisa em comum. O que Deus me disse assim que eu te vi, e eu fui eu fiquei uma semana orando, por isso que eu demorei a te responder. E aí eu tava numa santa ceia, com pão e com vinho, e Deus disse só assim, você é perfeita para Ele. Perfeita. Talvez porque eu tenho especialização em educação à distância, talvez porque eu faço estudo bíblico, talvez por conta de questões pessoais, familiares, talvez por conta da nacionalidade, não sei, brasileira. Mas você me respeitou de todas as maneiras. Uma coisa que agride mais a brasileira, e eu deixei claro, eu botei um vídeo pra você, um vídeo que eu gravei dentro do carro, é você ser trocada por alguém da sua mesma nacionalidade. É algo assim praticamente imperdoável. Mas se Deus tivesse pedido para eu perdoar, ok. Eu só soube que vocês tiveram relacionamento sexual quase depois de meados de janeiro. E Deus teve que me mostrar numa visão. E hoje, agora que eu vi recente a postagem, né, que eu não tinha visto. Eu tô fora da internet tem uma semana. Porque para declarar as coisas que eu declaro, eu preciso me preparar. Orar, ficar um tempo em oração. Mesmo sem saber o que Deus vai me mostrar, o que eu vou declarar. É exatamente aquele cenário ali que eu tinha visto do quarto da Jezabel. Exatamente. Era exatamente ali. E a posição que Deus está mostrando, tudo igual. E Deus só deixou eu ver no final porque, de repente, eu ia me desinteressar por você. Mas mesmo assim, Deus me convenceu. Se ele se arrepender, eu quero que você perdoe. Você não se arrependeu. Você não se arrependeu por nada. Como você disse lá na primeira vez que saiu com ela, lembra? Eu estava na oração. Estava numa consagração de joelho orando. Você botou no stories, eu não me arrependo de nada. Te custou um preço, né? Não sei, coloca aí nos comentários. É melhor perder a vida física, como você estava morrendo de medo? Ou é melhor perder a alma, como infelizmente você perdeu? Não tem nada, não tem pecado contra o Espírito Santo de Deus. E assim, você não fez uma, duas, três, você fez várias.
Várias. Aquele vídeo que eu postei era pra ter postado no dia anterior, mas eu não consegui. Eu falei, Deus, não tô conseguindo. Deus, você vai conseguir. E eu quero que seja da sua boca. Sei lá porque Deus quer que eu te fale isso. E Ele não vai te levar não, tá? Ele falou que vai deixar você viver bastante. Pensando sobre isso. Como será a sua eternidade? Pesado, forte. Eu tô mal, assim. Tô mal. Muito forte, muito pesado. Muito forte. Eles estão aos risos, tá? Toda aquela cara, assim, que você vê na internet é tudo encenação. Entenda isso. É tudo encenação. A minha internet estava bloqueada, assim, estava com dificuldade de acessar e destravou. Já tem um tempinho, quando eles conseguiram, sabe? Quando eles conseguiram que Deus falasse, basta, já chega. Pode levar ele. Ele é de vocês. Pode levar. É isso. É isso. O basta de Deus chegou para os seus abusos. A sua falta de respeito à casa de Deus, à palavra de Deus, à família de Deus. Seria tão bom, né? Se você tivesse ouvido a sua mãe. Sua mãe pode não ter sido aquela mãe, né? Que você sonhou, mas ela era sua mãe. E acredito que ela te deu uns conselhos quando, veio esse escândalo aí. E mesmo assim, você preferiu jogar o quarto mandamento longe. E jogar o quarto mandamento longe está te custando a sua alma. É isso. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias sobre a terra e viva em abundância. Não pereça. Isabel tava, né? Tinha a mãe lá, né? Dela. E essa história recente de 1 mês, né? Da apóstola ficar falando lá mãe, mãe, mãe. Sabia que não existe negócio de mãe espiritual? Mãe, mãe, mãe. O diabo é sujo. Ele sabe das nossas fraquezas. Né? Ele é muito sujo. Muito sujo. Você não gosta tanto do seu ídolo? Vai passar a eternidade com quem criou ele. Um criador dele. É isso. Ai, muito difícil estar gravando isso aqui. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Deus não tá fazendo nada disso com alegria, tá? Coube. Você só tá colhendo o que você plantou sem Deus. Mas essa notícia da sua avó fez biópsia depois de morrer? Fez não? De morte natural aqui não foi que ela partiu, ok? Fica com Deus.